Estamos de volta, lindinhos e lindinhas. Aula número 2. Na aula passada, iniciamos no artigo 127 e caminhamos até o seu parágrafo 4º. E nesta aula, vamos iniciar os nossos estudos através do parágrafo 5º. Lembrando que estamos estudando as funções essenciais à Justiça para o concurso do Ministério Público aqui do Estado da Bahia. Então, amadinhos, o parágrafo 5º, ele vai explicar o seguinte, que se a proposta orçamentária do Ministério Público for enviada fora dos moldes estabelecidos pela LDO, o Poder Executivo, ele tem autorização da Constituição para fazer os ajustes necessários para que essa proposta orçamentária se consolide e fique em consonância com o orçamento anual. Entendido? Ou seja, o Poder Executivo ele pode pegar essa proposta orçamentária que está fora da forma do parágrafo 3º, essa forma do parágrafo 3º é os limites, são os limites que a LDO traça para a autonomia orçamentária do Ministério Público. Ele pode pegar e fazer o ajuste. Ele não precisa mandar de volta para o MP e solicitar ao MP que faça esse ajuste no orçamento. Entendido? Aí, para ficar mais claro aqui a nossa explicação, vamos ler o que diz literalmente o parágrafo. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Tudo bem? Então, para encerrar o artigo 127, ainda tem o seu parágrafo 6º. O parágrafo 6º, dessa vez, ele vai fazer novamente alusão ao orçamento do Ministério Público. Só que dessa vez ele já vai tratar da execução, quando esse orçamento do MP já estiver em execução. O que é que diz o parágrafo 6º? Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na LDO, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Trocando em miúdos, o que esse parágrafo está falando para a gente? Que durante a execução, desse orçamento, não vai poder haver a realização de despesas nem assunção de obrigações que extrapolem os limites que a LDO passou, a não ser que essa despesa a maior, essa assunção de obrigações a maior estejam autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Ficou claro? Essa abertura de créditos suplementares ou especiais é como se fosse a prévia da prévia para a possibilidade de haver despesas extras ou assunções de obrigações que não estavam lá na previsão da LDO. Tranquilo, tranquilo? Então, vamos passar agora para o artigo 128. E o 128 aqui da nossa Constituição, ele vai informar como é que o Ministério Público se divide. Esse artigo ele tem 2 incisos. Ele vai dizer que o Ministério Público abrange, inciso 1, o MPU, e vai, no inciso 2, nos informar que abrange os Ministérios Públicos dos Estados. Ocorre que o inciso 1, que informa que o Ministério Público, a primeira abrangência do Ministério Público é o MPU, tem algumas alíneas que vai dizer qual é a divisão do MPU. O MPU ele vai se dividir em MPF, que é o Ministério Público Federal, MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, MPM, que é o Ministério Público Militar, e também vai haver a divisão do MPU na pessoa do Ministério Público
do Distrito Federal e territórios. Tranquilo, gente? Eu acho que aí tá super claro, certo? Não precisamos ficar nos demorando aqui nesse inciso, nessas alíneas, e eu espero que você esteja aí com sua norma constitucional na mão. Você está com sua Constituição na mão? Está com seu material? Está também com o seu lápis, seu lápis mágico, seu lápis colorido, suas canetinhas, seu marca-texto. Cadê seu marca-texto? Cadê sua norma? Está aí? Eu não esqueci de te cobrar isso. É importante que eu te cobre. Inclusive, vou até abrir aqui alguns segundinhos de relax aqui na nossa aula para te mostrar a minha nova aquisição. Não estou ganhando nada, nada, nada com isso. Só estou compartilhando algo com vocês, algo que me pertence. Aqui, ó. Olha que fofinho. Adoro essas coisas, adoro. Esmalte, diamante negro e marca-texto, coisas coloridas, é comigo mesmo. Olha que fofinho, gente. Olha que fofinho. Em forma de coração, muito tchuco. Cada coraçãozinho com a sua cor. Tranquilo? Então vamos fechar aqui o momento fofinho, coisas coloridas, esse momento pró, e vamos voltar para o nosso estudo. Enfim, artigo 128, dois incisos. O primeiro inciso informando a existência do MPU, as alíneas desse inciso informando como este MPU está dividido, e o inciso 2 fazendo a previsão da existência dos Ministérios Públicos dos Estados. Agora, vamos passar para o artigo 1º. O artigo 1º, ele vai nos informar quem é o chefão do Ministério Público da União. E o nome deste chefão, queridos, é PGR. Na verdade, PGR, sigla para Procurador-Geral da República. Esse PGR, a sua nomeação se dá pelo presidente da República. Só o presidente nomeia e acabou? Não. Essa nomeação tem que passar pela aprovação do Senado Federal. O Senado Federal vai sabatinar esta pessoa escolhida pelo presidente da República para ser o PGR. E sabatinado esta pessoa, o Senado Federal, ele vai aprovar. Se o Senado Federal entender que vai aprovar essa nomeação, essa aprovação, ela tem que se dar através da maioria absoluta dos membros do Senado Federal, e para isso a gente já alerta vocês para as pegadinhas de prova que com certeza aparecerão dizendo, colocando coisas nesse quórum que não tem. Porém, faça aí sua marcação especial, com sua canetinha especial, como você queira aí, fazer aí o seu bizu, o seu lembretinho para você não esquecer disso. Aprovação do PGR, primeiro, nomeado pelo presidente da República, através da aprovação do Senado Federal por maioria absoluta dos seus membros. Entendido? Tranquilo? Ok. Seguindo adiante, temos aqui o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele meio que vai ser quase que um carbono do parágrafo 1º. O parágrafo 2º, ele vai explicar o seguinte. Trocando em miúdos, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, já que para nomear esse PGR foi necessário, primeiro, ele ser escolhido, nomeado pelo presidente da República e depois ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal, no caso da destituição, ou seja, a pessoa que está lá sendo o PGR, aquele homem, aquela mulher que está lá sendo o PGR, para ele ser destituído ou destituída, tem que ser da mesma forma, do mesmo jeito que o Senado Federal aprovou a escolha do presidente. Se o presidente resolver destituir este PGR, da mesma forma, o Senado Federal tem que aprovar essa destituição. Tranquilo? Então, só para consolidar, massificar aquilo que explicamos agora, vamos ler rapidinho o parágrafo. Diz o seguinte: a destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Ou seja, se o presidente quiser tomar a iniciativa de destituir o PGR,
Essa iniciativa de destituir o PGR, ela deve ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. O Senado Federal aprova a escolha pela maioria absoluta dos seus membros e o Senado Federal também autoriza a destituição pela maioria absoluta dos seus membros. Queridinhos, queremos manter um padrão aqui de 10 minutos para cada aula. Então, como já estamos aí passando dos 10 minutos e meio, vamos dar aqui uma pausa e continuamos daqui a pouquinho. Por favor, deixa aí seu like para Pro, deixe para Pro o seu like, deixe para Pro a sua moral, manifestando a sua moral, deixa no like, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta. Beijo da Pro.